Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara e o vídeo de hoje é dessa vela decorada. É uma vela meio sereia, meio fundo do mar, muito trabalhada no brilho, tá? Espero que vocês gostem. Então, para começar, vamos cortar o número. Eu não tenho a régua niveladora de 10 milímetros da Blue Star, então eu coloquei a de 6, a de 3 milímetros e a de 2 milímetros para ficar numa altura bem legal. Vou usar essa textura de escamas, que é a 009 da Priscila Canhadas. Agora eu vou cortar as conchas. Eu usei a régua niveladora de 6 milímetros da Blue Star e vou usar o cortador de concha da Fabi Rodrigues. Eu passo um pouco de creme Nivea, sem excessos, tá? E aí eu corto. E aí, eu limpo todo o excesso do creme Nivea, tá? Tem que deixar ele bem limpinho, bem sequinho, porque na hora de aplicar o brilho, se tiver creme, ele vai manchar, tá? Então, é importante limpar. E logo após eu cortar, com a massa bem úmida ainda, eu aplico o pó de brilho, tá? Porque aí o efeito fica bem legal. E aí eu coloco para secar junto com a vela. Lembrando que essas peças devem estar secas na hora da montagem, tá? Então agora, para fazer a estrela do mar, eu abri a massa com a régua de 6 milímetros e eu desenhei numa folha de papel o modelo da estrela que eu queria. E aí eu vou posicionar e vou cortar com um alfinete. Eu passo um pouquinho de creme Nivea no alfinete para ele deslizar melhor.
Então agora, com a ajuda de uma estequinha e do pincel de água, eu vou alisar toda essa rebarba, vou deixar bem redondinha os cantinhos, ó. Vou alisando até ficar bem certinho. E aí, depois de tirar todas as rebarbas, eu vou fazer furinhos com a esteca para dar uma texturizada na estrela. E aí, depois de marcar bem a estrela, eu vou deixar ela secar para fazer o próximo passo. E a base acrílica que eu vou usar é a base oval de 8 centímetros. Vou usar uma bolinha de isopor, mas eu vou cortar ela, eu vou cortar no meio e depois eu vou cortar um pouquinho atrás para ficar dessa forma. Eu cubro a bolinha com massa branca e eu vou texturizar da mesma forma que eu fiz com a estrela. E agora a gente pega a estrela novamente, eu vou fazer um enxerto nela para dar um pouco de volume na parte do meio. Eu faço um rolinho, não tem medida, tá? É no olho mesmo, eu vejo o tamanho que eu acho que tá bom. E aí eu vou posicionar no lugar e eu vou começar a alisar com água, com a esteca e rolinhos. E assim, gente, por mais que eu vou fazer texturas depois, eu não quero que apareça a emenda. Então eu aliso muito mesmo, tá? Bastante água, rolinho, tudo para tirar toda a marcação de emenda.
Eu tenho usado muito esse pincel de água para alisar peças, porque além dele molhar, ele tem as cerdas bem macias e ajuda a deixar tudo bem lisinho. E aí, depois de ter tirado toda a emenda, aí sim eu vou fazer a textura. Então agora eu vou começar a montagem da vela.
Então é na hora da montagem da vela que eu vejo o que está faltando. Ah, falta uma pérola, falta uma estrelinha aqui. E aí esses detalhes eu deixo para fazer na hora da montagem mesmo, tá? Eu vou fazendo, vou vendo a necessidade, vou fazendo mais, e aí eu vou colando na vela. E aí eu resolvi fazer também aquelas conchas que é enroladinha. Eu faço 2 rolinhos, deixo o mais gordinho no meio, junto eles e aí eu vou enrolar um no outro. Eu fiz também umas estrelas com esse molde aqui da Angélica Barbosa. Eu já passo o pó brilhante na cavidade do molde, né, para a estrelinha já sair com brilho. Depois da vela montada, eu passo um pouquinho do dourado da Saramanil para dar um brilho, né, para finalizar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá? Que eu vou responder. Lembrando que todos os materiais que eu usei, vocês encontram no site e na loja física da Fabi Rodrigues. Um beijo e até o próximo vídeo.